Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a quinta parte da série Escatologia Cristã, Panorama Resumido. Nesta oportunidade estaremos falando dos falsos profetas. Ao final deste vídeo, se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever. Nesta oportunidade, a qual nós vamos tratar dos falsos profetas, começaremos nossa abordagem no Antigo Testamento. Nós vamos ver a instituição dos pastores do Antigo Testamento. Lembrando que, falando de falso profeta, se trata de um falso ministro. Então nós vamos ter que fazer aqui, para caráter de introdução, uma abordagem do termo pastor, de uma maneira mais abrangente, usando o termo como um termo genérico. Então, se tratando de Antiga Aliança, qual que era a figura, as figuras de liderança, as figuras pastorais do Antigo Testamento? Nós temos basicamente três instituições pastorais no Antigo Testamento. A instituição pastoral no Antigo Testamento estava representada na pessoa do rei, na pessoa do sacerdote e do profeta. O rei tratava mais da questão administrativa. Então a parte administrativa estava a encargo do rei. As questões litúrgicas, religiosas, estavam ligadas ao sacerdote. E a revelação estava com o profeta. E assim que se desenvolvia o trabalho pastoral dessas figuras no Antigo Testamento. Nós podemos ver o início dessas instituições fazendo menção de alguns textos bíblicos, como por exemplo a instituição do rei. Você pode ler 1 Samuel, o capítulo de número 10 e o capítulo de número 16. A instituição do profeta. Nós temos aí o caso de Moisés. Você pode ler Êxodo, no seu capítulo de número 3. A instituição ali do profeta Moisés, onde Deus pela primeira vez ali se revela a Moisés. E temos também lá em Êxodo, no capítulo 28, a instituição do sacerdote. Ali começa o sacerdócio levítico, no que diz respeito à lei. Então, aí nós temos aí a figura pastoral do Antigo Testamento. Agora vamos tratar de maneira mais abrangente o termo pastor, lembrando que o pastor do rebanho de Deus, ele transporta a imagem do pastor do campo. Daí vem a palavra pastor, vem do pastor de ovelhas, o pastor do gado, o que cuida de rebanhos. E nós vamos identificar na questão aí do pastor de ovelhas, se tratando de Antigo Testamento, em suas passagens, onde nós encontramos o trabalho de um pastor, a figura do pastor de ovelhas, o pastor do gado, o pastor do campo, nós vamos identificar que o pastor, esses pastores nunca eram donos das ovelhas. Eles estavam ali a serviço do dono das ovelhas. Qual que era a incumbência desses pastores? Cuidar do rebanho, comida, pastagem, tratamento veterinário, por exemplo, cuidar da saúde das ovelhas, Se alguma ovelha se machucava, o pastor que tinha que cuidar dela. Se a pastagem aqui diminuía a forrageira, a comida, o pastor tinha que levar essa ovelha para outros lugares, tinha que levar esse rebanho para outros lugares para achar comida para essas ovelhas. Se viesse um lobo ou algum predador de ovelhas do rebanho, que seja, atacar as ovelhas, esse pastor é quem defendia as ovelhas. Então, a figura pastoral no Antigo Testamento, ela remonta ao trabalho de um pastor do campo, a um pastor do gado. Lembrando que o termo pastor, no que se trata ao trabalho do campo, não era ligado somente ao pastor que pastoreava ovelhas, por exemplo, Dentro de um rebanho poderia ter bois, vacas, poderia ter cabras e as ovelhas.
Nessa questão específica, né, o que mais me interessa é a questão do pastor que cuidava de ovelhas, né? Como era o caso de Davi, né? Davi, ele tinha um rebanho de ovelhas do seu pai, as quais ele pastoreava. Agora nós vamos desenvolver o assunto a partir do comportamento desses oficiais, desses pastores, né? Como foi o comportamento deles no Antigo Testamento. Por que nós vamos falar dos três, né? E abordando de uma forma mais genérica, usando o termo pastor, né? E não somente falso profeta. Porque quando nós tratarmos do assunto no Novo Testamento, nós vamos verificar que no Novo Testamento, o problema do Novo Testamento não se encontra só no falso profeta, né? A Bíblia usa um termo genérico para os falsos ministros, que tem várias nomenclaturas, né? Mas dentre elas identifica eles como lobos, né? E como, por exemplo, faz uma comparação com cães, né? E muito por conta disso, nós temos que tratar o termo de uma maneira mais abrangente. Para quando nós chegarmos no Novo Testamento, nós temos mais compreensão do assunto, né? Se nós nos atentarmos somente ao falso profeta, né, nós não vamos conseguir atingir todo o assunto e abarcar tudo que envolve aí essa questão. Nós vamos recorrer aos profetas, né, para ver como que era o comportamento desses ministros, né, no Antigo Testamento. Primeiro nós vamos recorrer ao profeta Isaías, né? Vamos ver o que diz Isaías, né, sobre o que estava ocorrendo nos seus dias, né? Como que estavam se comportando os pastores de Israel nos dias de Isaías. E nós temos que asseverar aqui também o seguinte: existem até os dias de hoje pastores idôneos, profetas idôneos, doutores idôneos, ensinadores idôneos, né? Porém, nós temos que deixar claro aqui que a abordagem vai ser mais estritamente a respeito dos falsos ministros. Lembrando que esse vídeo é um vídeo a respeito de escatologia, então nós estamos falando dos com alvo nos falsos profetas que vão aparecer nos últimos tempos. E para que fique claro, para que não pareça uma crítica direta a todo pastor, doutor, né, profeta de uma maneira geral, mas sim nós vamos tratar estritamente aqui dos falsos profetas, dos falsos ministros. O profeta Isaías, ele vai ele relata vastamente, todos os profetas falam vastamente desse assunto, mas nós vamos recorrer tão somente em Isaías ao capítulo 57, a partir do verso 10. Que diz assim: todos os seus atalaias são cegos, não sabem, todos são cães, mudos. Veja a comparação que também é usada no Antigo Testamento, dos falsos ministros, né, dos ministros fraudulentos, eles são comparados com cães. Depois nós vamos entender mais isso melhor. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Aqui nós vemos Isaías relacionando com os falsos ministros, né, o desgosto pelo trabalho, né? Eles não gostavam de trabalhar, preguiçosos. Todos eles tornam para o seu caminho, e cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Aí nós vemos que à medida em que eles não gostavam de trabalhar, eles gostavam do dinheiro, do lucro, né? Verso 12. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos, bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda mais abundante.
Então, aqui nesses 3 versos, o que nós vamos identificar aqui nos falsos ministros aqui no Antigo Testamento? Que eles gostavam de quê? Da comida. Glutonaria. Eles eram, a Bíblia relata aqui que eles eram gulosos. Segundo, gananciosos. Eles queriam adquirir riquezas, bens, propriedades, ouro, prata, influência. E eles gostavam da bebedeira, né? Bebedice, glutonaria, farra. Esse era o gosto dos falsos ministros no Antigo Testamento, né? E aí, nós vamos mais para frente, aí lendo o profeta Jeremias e lendo o profeta Ezequiel, a consequência que o trabalho desses falsos ministros, né? Nós vamos ver o mal que essas atitudes desses falsos ministros despejou sobre o povo de Israel. Vamos tratar do assunto também lá. Vamos fazer a abordagem aqui. Lá em Jeremias também, no capítulo de número 23. Primeiro Jeremias fala dos pastores, né? Ele diz assim no verso 1: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores, que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, qual que era o... Lembramos aqui, qual é que nós vamos lembrar? Qual que era a função do pastor? Né? Era cuidar das ovelhas. Né? Manter as ovelhas guardadas, seguras, bem alimentadas, né? Saudáveis. Né? Esse era o papel daqueles que foram constituídos pastores sobre o rebanho de Israel. Porém que aqui com esse relato nós vemos totalmente o contrário, que eles desprezavam as ovelhas, né? Eles só queriam o que as ovelhas poderiam oferecer de bom para eles, como a gordura, né, a carne, a lã, né? Eles queriam os benefícios que as ovelhas poderiam lhe oferecer, mas não queriam trabalhar para cuidar do rebanho. Vamos ler a respeito dos falsos profetas. Nós vamos ver aqui a partir do verso 9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Isaías está aqui levantando, Jeremias está lamentando a situação, levantando uma lamentação sobre os profetas. Mas aqui ele começa falando da situação do povo, né? A justiça estava operando no meio do povo, né? O mal estava para vir sobre o povo, a destruição. Porém, os falsos profetas, o que é que eles estavam ministrando para o povo? Vamos ver aqui a partir do verso de número 13. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Né? Nós vamos ver a situação do povo de Israel, né, na parte norte. Como que estava a situação lá? Jeroboão, quando começa a reinar, primeiro rei de Israel, a primeira coisa que ele faz é tirar todos os levitas da parte norte, para que o povo não servisse ao Senhor, porque com os levitas estava a lei, estava o ensino, estava a parte religiosa, né? Onde o sacerdote ele intermediava o relacionamento do povo com Deus. E aí Jeroboão tira
os levitas de lá, e a partir daí só vem destruição, né? Israel entra no efeito dominó de destruição. Mas os profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. É possível nós deduzirmos desse relato aqui, que acabei de ler, que eles não repreendiam o povo muito por conta da sua própria conduta. Ou seja, como pode um adúltero repreender outro adúltero? Como pode um avarento repreender outro avarento? Como pode um preguiçoso repreender outro preguiçoso? Não dá certo. Então eles não repreendiam o povo por causa dos seus pecados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra, né? É possível aqui também nós deduzirmos o seguinte, que eles eram, ao invés deles cuidarem das ovelhas e serem aqueles que instruiriam as ovelhas a se desviarem do pecado, eles estavam sendo um exemplo de pecado, né? Então, eles não estavam ali ensinando a lei do Senhor, ensinando o caminho do Senhor. Eles estavam ensinando todo o mal que eles carregavam na sua bagagem. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, pastoreis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Veja, fortalecendo a mão, né, do rebanho, do povo para o pecado, né? Dizendo que o pecado é uma coisa que não tem um juízo sobre ele, não tem uma condenação, né? Deus é misericordioso, o Senhor é bom, vai vir paz sobre vós. Quando na verdade a espada já estava tirada da bainha. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isso claramente. Não estavam no conselho do Senhor, é o que acabou de dizer o texto. Por que eles não pregavam a palavra do Senhor? Por que eles não profetizavam aquilo que era da vontade do Senhor? Porque eles não estavam em comunhão com o Senhor. Eles não levavam uma vida digna de andar na presença do Senhor. Mas sim, eles eram um exemplo daqueles que se desviam da fé, daqueles que abandonam o caminho do Senhor e se entregam às más obras. Mas se estivessem... 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram, né? Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Nós vemos aqui uma advertência para esses profetas, né? O Senhor está deixando bem claro que cada palavra que estava saindo da boca deles estava chegando aos ouvidos do Senhor. Talvez as pessoas em volta, por não ter um discernimento espiritual, né, não ter uma revelação de Deus, eles isso passava despercebido no meio do povo. E o povo, por não conhecer a lei do Senhor, por não estar inclinado para a vontade de Deus, se deixava levar pelos falsos profetas.
Mas o Senhor, como ele diz, ele é Deus de longe, mas também Deus de perto, mas também é Deus de longe. Do alto da sua morada, o Senhor contempla todos, tanto os bons como os maus. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do coração? Outra característica que nós relacionamos com os profetas aqui, a questão da mentira. Eles são mentirosos, enganosos, farsantes, hipócritas, né? Eles se disfarçam, eles se transfiguram em bons ministros, em ministros do Evangelho, em ministros de Deus, em ministros de Cristo, mas operam com mentira, com engano, e dificilmente eles conseguem viver aquilo que eles pregam. Os quais cuidam fazer com que meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Nós vemos uma época ali, nos dias de Jeremias, claramente nós identificamos aqui no texto, que o povo estava se afastando da palavra do Senhor, que tinha sido dada a Moisés, seu servo, trocando a palavra do Senhor por revelações, pelas revelações desses falsos ministros, desses falsos profetas. Então, deduzimos daí que o que é que esses profetas profetizavam? Rebeldia. Eles ensinavam o povo a praticar tudo aquilo que a lei de Deus condenava. Porque o povo ali estava vivendo através da revelação daqueles profetas, e não conforme a palavra do Senhor. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. E eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Veja, o que estava acontecendo ali em Jerusalém? Nós vamos ver ali em Jerusalém, em Samaria, uma rebelião aberta, aos olhos nus. Todos que chegavam em Samaria identificavam ali que aqueles profetas não profetizavam da parte do Senhor. Eles eram obreiros, falsos obreiros, maus obreiros declarados. Em Israel, eles profetizavam por Baal. Né? Nós vamos ver o caso, se não me engano, do filho de Acabe, que manda seus mensageiros consultar Baal-zebu, deus de Ecrom. Então, a idolatria, o desvio, a falsa profecia, o engano ali em Samaria, era escancarado. Porém, em Jerusalém, como nós temos a lamentação do texto aqui, era encoberto, era disfarçado. E qual que era um dos disfarces que os falsos profetas usavam lá? Eles não usavam o nome de Baal-zebu, eles não usavam o nome de Baal, né? Deus de Jezabel, né? Eles não usavam o nome de um Deus estranho para profetizar. Eles usavam o nome do Senhor dos Exércitos. Eles diziam, assim diz o Senhor, né? Talvez eles falassem, assim diz o Altíssimo, assim diz Deus, né? Eles usavam o nome do Todo-Poderoso, né? Eles transpareciam ser ministros de Deus, eles transpareciam ser servos, mas eram falsos ministros, falsos profetas. E aqui nesse breve relato, nós identificamos aqui várias características e vários costumes e comportamentos atribuídos no Antigo Testamento aos falsos profetas. E também aos pastores de Israel. Nós vamos recapitular aqui. Pastor, um termo genérico, que é o que deve cuidar do rebanho. Quem que tinha incumbência de cuidar do rebanho de Israel? O rei, o profeta e o sacerdote. Nós falamos aqui um pouco do rei,
falamos um pouco do sacerdote, do profeta, vamos falar também um pouco do sacerdote. Vamos lá vamos falar de Eli, né? Ele é muito conhecido, vamos começar por ele. Quem conhece o texto de ali de 1 Samuel, né, vai identificar como estava a situação do sacerdócio naqueles dias de Eli. Como os filhos de Eli, com devassidão, com irreverência, com vulgaridade, tratavam o serviço sacerdotal. Começando por Eli, nós vamos rapidamente lá para Malaquias. A partir do capítulo número 2 nós vamos ler. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Eles estavam desonrando o nome do Senhor. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Outro ponto aqui, eles não temiam ao Senhor, esses sacerdotes. Eles não tinham reverência, temor. Eles tratavam o serviço sacerdotal como coisa comum. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Né? Ele está tratando do sacerdócio aqui no início, né? Em contraste com esse sacerdócio encontrado aqui em Malaquias, de sacerdotes fraudulentos, que não temiam ao Senhor, que não honravam o seu nome, que não ensinavam a lei ao povo, porque a lei era a incumbência do sacerdote, né, ensinar o povo, para que o povo viesse inclinar o seu coração para o Senhor, para que o povo viesse a servir ao Senhor através da lei. Eles não estavam fazendo isso. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho. A muito fizeste tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Outra questão pontual aqui. Eles fizeram acepção de pessoas, né? Nós vamos ver um reflexo disso no Novo Testamento. Durante a pregação do Evangelho, qual era o cenário ali no Novo Testamento, nos Evangelhos? Era o sacerdote, a elite, os sacerdotes, numa situação econômica vantajosa, aquela minoria sacerdotal ali, aristocrática, saudável, com recursos financeiros, com suas boas casas, com sua boa influência social,
E a maior parte do povo sofrendo miséria, fome, massacrado pelas doenças, né? E por todas as maldições que viam pela lei, pela fraudulência aí dos sacerdotes. Então, esse foi um breve relato bíblico, né? Nós traçamos aqui um breve relato bíblico no Antigo Testamento de comportamentos e características dos falsos ministros no Antigo Testamento, dos obreiros fraudulentos no Antigo Testamento, dos falsos pastores no Antigo Testamento. Nós vamos recapitular aqui o que nós encontramos ali de liderança pastoral no Antigo Testamento. Nós vimos aqui a instituição de 3 figuras: o rei, o pastor e o sacerdote. Fizemos aqui um breve relato a respeito da sua conduta, do seu comportamento, né? E vamos aqui tão somente pontuar né? Recapitular aqui algumas coisas pontuais para nós asseverarmos aqui a respeito dos falsos profetas, que nós não podemos passar batido. Se você vê essas características, nenhum ministro, ele pode até se vestir como alguém que serve a Deus. Ele pode até carregar a lei de Deus debaixo do seu braço. Ele pode até falar em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porém, se essas características forem encontradas nele, ele não é pastor, ele é lobo. Qual que era o gosto, que nós vamos pontuar aqui, qual que era o gosto desses falsos ministros no Antigo Testamento? Conforme o relato de Isaías, eles eram preguiçosos, né? Isso é o relato de Isaías, né? E eles tinham prazer no quê? Eles gostavam de comer. Eles gostavam da bebedice e da glutonaria. Isso aí é óbvio pelo texto de Isaías, né? Só que costumes, eles não gostavam de trabalhar, né? À medida que eles gostavam de comer, de beber, da farra, da opulência, eles não gostavam de trabalhar. Eles viviam da gordura das ovelhas, da lã das ovelhas, né? Aqueles que era para dar o sustento, né? Em vez de dar o sustento, eles tiravam a carne, tiravam a lã das ovelhas e desprezavam as ovelhas. Aí nós vemos algumas nomenclaturas aqui, né? Nós vamos citar algumas nomenclaturas antes. Como que os profetas vão definir esses falsos ministros? Vão chamar de cães, né? Vão chamar de cães, por conta... Por que tão propriamente assim um cão? Nós vamos ver que o cão e o lobo é um dos predadores natural de ovelhas, né? Então quando você vê se você identificar um lobo em um rebanho, ele não está ali à toa, ele não está ali para comer capim, ele está ali para devorar a ovelha, né? Ele não está ali para pastar, para brincar com as ovelhas, né? Ele está ali para devorar as ovelhas. Então nós temos que estar bem atentos aos hábitos, né? Nem sempre o que eles ensinam está em desconformidade com a palavra. Muitas vezes eles falam a palavra, eles ensinam a palavra. Você recorre às escrituras, você vê que o que eles dizem muitas vezes vai corroborar, vai estar de acordo com as escrituras, mas as suas obras são más. É o que diz lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, né? O que o Senhor recomenda, Jesus recomenda aos seus discípulos? Fazei tudo o que os fariseus e os escribas vos mandam, mas não andai de conformidade com as suas obras. Então nós vemos aqui um breve relato, nós fizemos aqui um breve relato no Antigo Testamento, acerca dos falsos ministros, dos falsos profetas, né? Lembrando que esta é a 5ª parte da série Escatologia Cristã. Nós estamos aqui tratando de um dos três dos principais sinais que vão anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Um dos sinais é o quê? Os falsos profetas, os falsos cristos, né? Que vão se levantar nos últimos dias. E nós começamos aqui a abordagem pelo Antigo Testamento. Nós abordamos as figuras pastorais, que é o rei, o sacerdote, o profeta, né, instituídas por Deus para cuidar do rebanho, e nós tratamos aqui do comportamento desses falsos, dos que se desviaram da fé,
daqueles que Deus instituiu para tomar conta do rebanho, mas estava devorando o rebanho. Nós vamos finalizar aqui no profeta Ezequiel. Ezequiel 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti de lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor. Nós vamos aqui até o capítulo, o verso de número 4, que durante os pastores ali em Israel, quando eles se desviavam, se desviavam do caminho do Senhor, o que eles faziam? Eles não tratavam mais as ovelhas como se eles fossem pastores, mas como se eles fossem donos, né? O rebanho era do Senhor, o dono do rebanho é o Senhor, mas eles se apoderavam do rebanho como se o dono fossem eles, né? É o que nós vamos identificar nesse relato. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai-a sobre elas com rigor. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Aqui nós finalizamos, né, identificando aqui mais uma situação pontual. O Senhor disse aqui que vai demandar, né, vai demandar da mão desses pastores as suas ovelhas. Aquela gordura que os pastores de Israel tirou das ovelhas, o Senhor cobraria deles. Aquela lã que fartou os pastores de Israel, que fartou os pastores de Israel, a lã daquelas ovelhas, o Senhor vai demandar da mão deles. Como também o sangue. Aquelas ovelhas que morreram, que foram dispersas, né, que foram espalhadas pela fome, pela peste, pela espada, por causa desses pastores, o Senhor vai demandar da mão deles. É o que o texto está dizendo, né? Então, essa aqui é uma situação pontual, né, que nós devemos aqui enfatizar. Nós ficamos aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. No próximo vídeo estaremos tratando desse assunto, essa abordagem a respeito dos falsos ministros, dos falsos profetas no Novo Testamento. Você não pode perder o próximo vídeo, a 6ª parte, onde novamente nós estaremos falando dos falsos profetas, um dos 3 sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, confira a sua inscrição, compartilhe, comente, apoie o nosso trabalho e vem para Cristo.